Bom dia! Nesta videoaula falaremos sobre um movimento artístico literário que ocorreu de 1890, se estendendo até 1915. O simbolismo foi um movimento que se desenvolveu nas artes plásticas, teatro e literatura. Surgiu na França no final do século XIX, em oposição ao naturalismo e ao realismo. Assim, o surgimento do simbolismo, por um lado, reflete a grande crise dos valores racionalistas da civilização burguesa, no contexto virado do século XIX para o século XX, e, por outro, o início da criação de novas propostas estéticas precursoras da arte moderna. A sua origem veio de muitos aspectos ligados ao romantismo e tendo berço comum ao parnasianismo. O simbolismo gerou-se quando escritores passaram a considerar que o positivismo de Augusto Comte é o demasiado uso da ciência, e do ateísmo, que é o procedimento do realismo. Não conseguiam expressar completamente o que acontecia com o homem e a natureza. A França foi o berço do simbolismo, que se manifestou do satanismo, de As Flores do Mal, do poeta Charles Baudelaire. Agora eu vou recitar o poema chamado Correspondências, de Charles Baudelaire. A natureza é um templo onde vivos pilares deixam filtrar, não raro, insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali os empreitam com olhos familiares, com ecos longos que à distância se matizam, numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade. Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doce como o oboé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, ricos e triunfantes, como a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. O simbolismo, assim como o naturalismo, realismo e parnasianismo, também foi um movimento literário do final do século XIX. O simbolismo é sugestão. Ao contrário do realismo, que buscava mostrar a realidade, o simbolismo buscava uma volta, o retorno ao interior. Ao espiritualismo é a volta do subjetivismo. Há uma certa aproximação do romantismo, mas se difere do romantismo por ter uma subjetividade mais profunda. Ele buscava a essência do ser, buscava a espiritualidade, mostra sensações que às vezes a própria lógica desconhece. Agora eu vou falar sobre as principais características do simbolismo. A primeira é espiritualismo e misticismo. O homem simbolista estava muito próximo à religião. Encontrava-se nos textos uma distinção corpo e alma. O homem precisava da libertação da alma. Sugestão. Os autores apenas sugerem ideias. Cabia ao leitor decifrar o enigma de cada poema. Imprecisão. Textos vagos, imprecisos, nada declarado, tudo é sugerido. Sinestesia. É uma figura de linguagem onde encontramos a fusão de várias sensações. Você ouve o cheiro, sente a cor. Isso era muito presente. Musicalidade. É a forma de aproximar a música e os poemas, usando rimas e aliteração, que é a repetição de sons consonantais. Vejamos um exemplo de aliteração, com o poema Violões que Choram. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. E a última característica são as maiúsculas alegorizantes, que é a utilização de letras maiúsculas no meio dos versos. Agora faremos uma comparação entre o simbolismo e o parnasianismo. No simbolismo prevalecia o subjetivismo, já no parnasianismo prevalecia o objetivismo. A linguagem do simbolismo era uma linguagem vaga, fluida, que busca sugerir em vez de nomear.
E no parnasianismo é uma linguagem precisa, objetiva e culta. No simbolismo, existe uma abundância de metáforas, comparações, aliterações, assonância e sinestesias. Já no parnasianismo, busca de equilíbrio formal. No simbolismo, há o cultivo de soneto e de outras formas de composição poética. Já no parnasianismo, há uma preferência pelo soneto. No simbolismo, há o antimaterialismo e o antirracionalismo. Já no parnasianismo, há um materialismo e um racionalismo. No simbolismo predomina também o misticismo e a religiosidade. No parnasianismo tem o paganismo greco-latino. No simbolismo há um interesse pelas zonas profundas da mente humana e pela loucura. E no parnasianismo, o racionalismo. No simbolismo tem o pessimismo e a dor de existir. No parnasianismo, a contenção dos sentimentos. E no simbolismo, podemos destacar os estados contemplativos, interesse pelo noturno, pelo mistério e pela morte. No parnasianismo, o interesse por temas universais à natureza, o amor, objetos de arte e poesia. No simbolismo, temos a retomada de elementos da tradição, e no parnasianismo temos a retomada de elementos da tradição clássica. O simbolismo português nasceu do empenho de alguns escritores em atualizar os códigos vigentes literários. A obra do Aristo Diogênio de Castro foi conhecida como o marco introdutório do movimento simbolista. A obra O Aristos trouxe grandes escândalos no meio artístico português e abriu um caminho novo para a produção poética local. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de um grande poeta português, Camilo Peçanha. Foi o poeta português que melhor atendeu os pressupostos teóricos do movimento simbolista, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista ideológico. Em 1890, juntamente com Eugênio de Castro, teve um grupo de nefelibatas que discutia ideais simbolistas. Mudou-se para Coimbra, no Oriente. Fazia parte da geração de escritores que iria introduzir o modernismo em Portugal. Do ponto de vista formal, a poesia de Camilo Peçanha destacava-se pela musicalidade, presença de elipses, simbolismo e riqueza de imagens auditivas e visuais. Agora eu vou recitar o poema chamado Caminho, de Camilo Peçanha. Tenho sonhos cruéis, na alma doente, sinto um vago receio prematuro, vou a medo na aresta do futuro, embebido em saudades do presente, saudades desta dor que vão procuro, no peito afugentar bem rudemente, devendo, ao desmaiar sobre o poente, cobrir-me o coração de um véu escuro. O simbolismo no Brasil, ao contrário da Europa, não foi muito divulgado no Brasil. Os leitores estavam muito presos às tendências e à influência da poesia parnasiana. Mas isso não indica que o simbolismo não foi importante. Pelo contrário, ele abriu as portas para a inovação da poesia no século XX, ou seja, a época do domínio da poesia. Sendo assim, na década de 80, no século XX, houve-se as primeiras manifestações do simbolismo no Brasil. O autor mais importante do simbolismo foi Cruz e Souza. Em 1893, criou a prosa missal. Essa prosa continha orações utilizadas nas missas, por isso o nome. Nesse mesmo ano, fez a poesia Broquéis. Broquéis vem de broquel, escudo espartano numa aproximação do parnasianismo, o que mostra o gosto do autor por objetos antigos. Claro que, além de Cruz e Souza, houve mais autores, como Afonso de Guimarães e Pedro Quilquer. Mas vamos dar destaque a Cruz e Souza e Afonso de Guimarães. Cruz e Souza nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. Ele era filho de escravo. Foi amparado por uma família aristocrática, que o ajudou nos estudos. Com a morte do seu pai, ele abandonou os estudos e começou a trabalhar na empresa catarinense, escrevendo crônicas abolicionistas e participou diretamente das campanhas em favor da causa negra. Depois de ter uma desilusão amorosa na juventude, casou-se com Gavita, uma negra. Cruz e Souza morreu aos 36 anos, vítima de tuberculose. Suas únicas obras publicadas em vida são Missal e Broquéis, como já mencionado.
Hoje, Cruz de Souza é considerado o mais importante poeta simbolista brasileiro e um dos maiores poetas nacionais. Sua obra poética apresenta diversidade e riquezas. De um lado, se encontra nele aspectos noturnos do simbolismo herdados do romantismo, o culto da noite, certo satanismo, o pessimismo, a morte. De outro lado, ele se aproxima aos poetas do parnasianismo, o gosto pelo soneto, o verbalismo requintado, a inclinação à poesia meditativa e à filosofia. Além disso, ele usava a sonoridade e o uso marcante das aliterações. Cárcere das almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades. Do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza. Quando a alma entre grilhões as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor do calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves, para abrir-vos as portas do mistério. Afonso de Guimarães nasceu em Ouro Preto, estudou Direito em São Paulo. Foi marcado ainda muito jovem pela morte de sua prima Constância. Sua poesia é quase toda voltada para o tema da morte da mulher amada. A exploração do tema da morte abriu ao poeta o vasto campo da literatura gótica ou macabra dos escritores ultrarromânticos. Por outro lado, possibilitou a criação de uma atmosfera mística e litúrgica, o que envolvia o corpo morto, as orações, as cores pretas e roxas e também o sepultamento. Fragmento do poema Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Agora vamos fazer alguns exercícios sobre o simbolismo. Número 1. Indique a única alternativa que apresenta os valores da estética simbolista. Letra A. A lógica, o mistério e a sensibilidade. Letra B. A intuição, a ciência e a sonoridade. Letra C. O ilógico, o simbolismo e o científico. Letra D. A intuição, a musicalidade e a espiritualidade. E letra E. A evidência, a coerência e o simbólico. Resposta correta, letra D. A intuição, a musicalidade e a espiritualidade. Número 2. Subjetivismo, valorização do inconsciente e do subconsciente, busca do vago, musicalidade, sugestão são características da poesia. Letra A. Romântica. Letra B. Barroca. Letra C. Arcade. Letra D. Simbolista. E letra E. Parnasiana. Resposta correta, letra D, simbolista. Número 3. Sobre o parnasianismo e o simbolismo na literatura brasileira, é correto afirmar que: letra A. Os estilos são absolutamente distintos quanto à técnica da versificação. Letra B. Os dois estilos se aproximam pelas preferências temáticas. Letra C. A metafísica do primeiro juntou-se o realismo do segundo. Letra D. Os dois estilos se aproximam quando a técnica da versificação. E letra E. Não há proximidade entre os dois. Resposta correta, letra D. Os dois estilos se aproximam quando a técnica da versificação. Número 4. Escolha a alternativa e preenche corretamente, na ordem apresentada, as lacunas da frase seguinte. O simbolismo se opõe ao, aproximando-se do, no que diz respeito à presença do subjetivismo e da emoção,
segundo observa, por exemplo, em celebre autor de broquéis. Alternativa A, realismo, romantismo e Cruz e Souza. Alternativa B, naturalismo, modernismo e Gonçalves Dias. Letra C, arcadismo, romantismo e Castro Alves. Letra D, romantismo, barroco e Manuel Bandeira. Alternativa E, naturalismo, modernismo e Olavo Bilac. Resposta correta, letra A, realismo, romantismo e Cruz e Souza. Agora no exercício sobre Cruz e Souza. Assinale a alternativa que não se refere ao simbolismo. Letra A. Na busca de uma linguagem exótica, colorida, musical, os autores não resistem muitas das vezes à ideia de criar novos termos. Letra B. Ocorre grande interesse pelo individual e pelo metafísico. Letra C. Há assuntos relacionados ao espiritual, místico e religioso. Letra D. Nota-se um emprego constante de literações e assonâncias. Letra E. Busca-se uma poesia formalmente perfeita, impassível e universalizante. Resposta correta. Letra E. Busca-se uma poesia formalmente perfeita, impassível e universalizante. Na aula de hoje falamos do simbolismo em Portugal e no Brasil. E não se esqueça das suas principais características, que são a musicalidade, a imprecisão, as sugestões, as aliterações e as letras maiúsculas alegorizantes. Essa prosa contém orações utilizadas nas missas. Por isso, desse mesmo ano, fez a poesia Broquéis. Broquel vem de um broquel de... Como é? A metafísica do primeiro juntou-se o realismo do segundo. Letra D. Os dois estilos se aproximam quando a técnica da versificação a seguinte. O simbolismo se opõe ao aproximação. Ah não, Yannis, não escutei, barulho, vai de novo. Ah, que bom! França no final do século XIX. Em oposição ao naturalismo, Agora faremos uma comparação. Agora faremos uma comparação entre o simbolismo e o parnasianismo. No simbolismo prevalecia o subjetivismo, já no parnasianismo Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de um grande poeta português, Camilo Peçanha. Foi o poeta português que melhor atendeu os pressupostos teóricos do